Nesta semana, nós celebramos a Reforma Protestante, há 505 anos atrás. Na verdade, é uma data convencional, quando Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, mas foi um processo, um longo processo que levou séculos, inserido em um outro processo, juntamente com o Renascimento, o Iluminismo, processo civilizatório que gerou a modernidade, a sociedade ocidental que nós desfrutamos com liberdade, a sociedade de mercado. Nossas relações sociais não são mais determinadas por líderes religiosos, nem pela nobreza, pelos reis absolutistas. Não, nós vivemos num mundo democrático e num mundo transformado pelo sucesso do método científico. Vivemos uma civilização tecnocientífica que é fruto de tudo isso. E nós desfrutamos dos avanços da ciência, dos avanços da medicina, e devemos ser gratos a Deus por isso. Graças a Deus por estas conquistas da humanidade, que tem muito a ver com as origens do protestantismo. Graças a Deus pela ciência, pela democracia, pela liberdade, pela sociedade de mercado, onde as relações humanas são determinadas pela própria sociedade e não mais por líderes religiosos ou pela nobreza, mas sim pelo povo e pelo mercado. Graças a Deus por esse mundo novo que tem problemas, mas também tem grandes virtudes, entre elas a liberdade, a democracia, a ciência. Os reformadores colocaram a Bíblia nas mãos de cada cristão, na língua de cada cristão, quando a Bíblia não estava disponível em tradução nas línguas vernáculas modernas, para que cada um fizesse o livre exame das Escrituras, sem um magistério eclesiástico que determinasse o sentido do texto. É claro que isso foi a grande conquista do protestantismo. A Bíblia na língua de cada povo, na mão de cada crente, para o exame livre das Escrituras. Obviamente que isso gera leituras equivocadas da Bíblia. É um perigo que nós precisamos correr. Mas para isso surge uma ciência chamada hermenêutica bíblica, que propõe criar parâmetros, princípios de interpretação bíblica que ajudem todas as pessoas a ler a Bíblia corretamente. Muitas pessoas fazem uma leitura equivocada da Bíblia por falta de conhecimento de hermenêutica bíblica. Muitas pessoas optam por um literalismo bíblico, que é um engano. A partir desse literalismo bíblico, que é resultado de uma hermenêutica muito pobre, as pessoas encontram contradição entre o que a Bíblia diz e o que a ciência moderna diz. Mas essa contradição é aparente, porque ela não é entre a Bíblia e a ciência, ela é entre a ciência e uma forma de ler a Bíblia, uma determinada interpretação da Bíblia. É engraçado que esse literalismo bíblico é praticado pelos ateus, pelos detratores da Bíblia, mas também por ultraconservadores e fanáticos religiosos, com pouca capacidade de leitura, com pouca educação, acabam não tendo acesso a uma hermenêutica bíblica apropriada. Ignoram, por exemplo, que a Escritura é um gênero que não permite esse tipo de leitura. A Escritura tem que ser lida como um livro de sabedoria espiritual, sobre a comunhão com Deus, sobre como viver em comunhão com Deus. Esse é o tema
de todas as passagens bíblicas, não apenas de algumas delas, mas da Bíblia como um todo. E cada passagem bíblica tem como objetivo ilustrar esse assunto, a comunhão ou a falta de comunhão entre Deus e a humanidade, entre Deus e cada ser humano. É assim que devemos buscar ler a Bíblia. Talvez lê-la de novo pela primeira vez. Se você nunca pensou em ler a Bíblia assim, se você foi ensinado a ler a Bíblia por meio de uma hermenêutica pobre, do literalismo bíblico, que faz com que a Bíblia entre em contradição com a ciência, eu proponho que você tente. Se houvesse de fato contradição entre a Bíblia e a ciência, seríamos obrigados a dizer que quem está certo é a ciência e a Bíblia está errada. Porque a ciência é baseada em fatos empíricos. A ciência é baseada em uma pesquisa objetiva e empírica dos fatos. O método científico funciona e nós temos prova disso em muitas áreas. Mas não há contradição entre a Bíblia e a ciência, porque somente a leitura literalista da Bíblia leva a essa conclusão. Tente ler a Bíblia desta forma, como livro de sabedoria espiritual, sobre a comunhão com Deus. Faça uma experiência e você verá que a Bíblia vai fazer sentido para você, sem contradição com os princípios da ciência moderna, sem contradição com as verdades que a ciência descobriu acerca do universo. Porque a Bíblia não é sobre a natureza, a Bíblia não é apenas relatos históricos. Tudo que a Bíblia fala, que aparentemente possa ter a ver com a natureza, com a criação de Deus, com os fatos históricos, tudo é sobre a comunhão com Deus. A comunhão com Deus em Cristo Jesus. A Bíblia é sobre Cristo, do Gênesis ao Apocalipse, se quisermos ler a Bíblia como cristãos. Deus os abençoe, tenham um bom dia, Shalom.